Oi, gente! Mais uma live hoje com um tema que eu nunca falei aqui. Na verdade, eu tô mega ansiosa, bem animada. E nossa convidada já entrou. Vou esperar pelo menos uns 2 minutinhos para as meninas virem entrando. E aí, já vou te chamar, Marina, que a gente vai conversando. E aí é o tempo do pessoal entrar. E aí, aos poucos, a gente vai se falando. Olá, boa Oi, noite. boa noite. Tá no consultório? Não, acabei de chegar em casa. Ah, tá. Prazer, viu? Prazer foi meu, graças a Deus estamos aqui hoje. Fico feliz da gente estar podendo fazer essa live hoje com um tema muito, assim, não só importante, mas eu acho, assim, bem novo, porque é algo que quase ninguém fala sobre esse assunto, né? E é muito importante porque as meninas, não só as meninas, todo mundo que passa pelo câncer tem várias coisas que acontecem durante, né, o processo do câncer que pode acontecer alguma coisa com o coração e a gente não faz ideia do que acontece. Às vezes a gente até sofre alguma coisa e não sabe, porque a gente não tratou isso, não foi encaminhado para um especialista. E assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido marcar isso com você. Na verdade, eu sempre via você lá no meu Face, né, lá no grupo, e aí eu acho que foi por falta de comunicação mesmo, né, da gente, porque lá é algo mais assim, entre as meninas, e aí quando você me respondeu, eu fiquei super feliz. E assim, espero que a gente consiga passar o máximo de conteúdo. Tem muita pergunta aqui. Assim, eu mesma também fiz uma listinha, mas hoje também assim, recebi algumas perguntas bem legais, que nem eu fazia ideia, assim, que não passava pela minha cabeça. E que coincidência do destino, você é da família do CrossFit que eu faço aqui, que eu acabei de me mudar. Mundo pequeno demais. Exatamente. Mundo muito É, pequeno. não, o mundo é muito pequeno mesmo. Mas Assim, vamos a essas perguntas, né? A minha ideia sempre é trabalhar com passar o conteúdo, divulgar essa informação. Então, assim, como você mesmo falou, muita gente nem sabe que existe, né? O dano pela quimioterapia, pela radioterapia no coração. E se a gente trabalha com a informação de divulgar isso, até para os médicos, tem muito médico que não presta tanta atenção nisso e não encaminha para o especialista certo, né? E aí o próprio paciente que acaba sofrendo, né? Se vocês ficarem sabendo antes, vocês vão se cuidar mais, vão buscar a pessoa certa. E muitas vezes, eu digo até porque a própria cardiologia, quando a gente estuda só cardiologia, não se falava nisso no passado, né? Então, assim, os cardiologistas mais antigos, em geral, nem tiveram isso na formação deles, eles nem sabiam, isso tudo é muito novo. uhum. Então, muitas vezes, assim, o oncologista também, passa num cardiologista, mas vai num cardiologista que não tem o manejo, não tem o traquejo, não sabe o que cada quimioterápico faz no coração. Então, isso é muito importante, porque eu já vi muita gente, assim, e é muita gente, suspendendo quimioterapia sem necessidade, o paciente parando, né, de tratar, porque você suspender quimioterapia, você, muitas vezes, não tem mais jeito, né? A gente vai ter que ir para uma outra linha que às vezes não é a melhor para a pessoa. Uhum. E isso é o que a gente não quer, é o que a gente quer evitar com a cardio-oncologia. É passar esse conhecimento para que não aconteça isso, para que a gente consiga prevenir. Então, essa é a ideia. Então, assim, estou aqui muito feliz. Vou adorar responder todas as perguntas e contem comigo sempre que precisar Uhum. também. Legal. Assim, acho que para a gente começar, queria que você assim se apresentasse, falasse de onde você é, como que você se formou, onde é que você chegou nessa profissão, né? Para o pessoal te Vamos conhecer um lá. pouquinho também. Perfeito. Eu sou do Rio, sou carioca, né? Igual a minha família, que tá todo mundo me vendo aí também, algumas pessoas que eu já vi. A Adri tá por aí que eu já vi, a Adriana, Fogaça, o pessoal todo da família Fogaça, tô com saudade, vou Ah, visitar vocês aí, hein? Bom, vou falar um pouquinho, então, sou do Rio, fiz minha formação na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, como médica. E desde aquela época, assim, a gente já via as federais passando por muita dificuldade financeira, principalmente no Rio de Janeiro.
Então, eu decidi sair do Rio e ir para outros lugares que não passavam por tanta dificuldade para poder ter um aprendizado melhor, ainda mais quando você vira residente, você tem que botar a mão na massa, tem que ter o recurso. Então, eu decidi não ficar no Rio. E aí eu fui para o Sul, onde eu fiz a minha formação de clínica médica lá na Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital, assim, para mim, se tiver alguém aí de Porto Alegre vendo, eu acho que é o melhor hospital SUS do Brasil, de coração, assim, não tem hospital melhor, como infraestrutura, organização para o paciente, conseguem fazer o melhor que tem para o paciente, mesmo ele sendo SUS. Então, isso é muito bacana. O Sul, como eu Depois digo, eu é um decidi outro fazer. país, né? O Sul é outro Exato. país. Mas depende do hospital, né? Que isso tudo depende de boa gestão, na verdade. E a saúde, infelizmente, não tem boa gestão em muitos lugares. E lá funciona muito bem desde a fundação dele, então eles conseguem um excelente atendimento, mesmo sendo SUS, e não falta recurso, não falta nada. Eles conseguem prestar um ótimo atendimento. Quando eu decidi fazer cardiologia, então a cardiologia de São Paulo ela é muito forte. E então eu decidi vir para São Paulo e aí eu fiz no Dante Pazanese, que é o maior instituto cardiológico do país, a primeira residência de cardiologia foi aqui do Dante Pazanese. Então eu fiz a cardiologia no Dante Pazanese e quando eu terminei estava surgindo a cardio-onco como uma subespecialidade, que é até no próprio Dante, que é uma maior residência que tem no Brasil, não tinha cardio-onco ainda. Então é algo muito novo. E aí eu fui para o ICESP, o INCOR, que é da USP, porque era a única subespecialidade, a único fellow, a única especialização de cardio-oncologia que tinha. Né? No Brasil, na época, só tinha lá e na Unifesp, aqui em São Paulo também. E aí eu fiz lá na USP a minha especialização em cardio-oncologia. E desde então eu trabalho com cardiologia, com cardio-oncologia. Atualmente eu sou a única cardio-oncologista do grupo Oncoclínicas aqui em São Paulo, que é Que legal. um grupo forte de oncologia. E trabalho no consultório, ajudando os pacientes, e é isso que eu faço hoje em dia. Legal. Eu tentei ver aqui de uma forma que assim a gente começa assim bem do início para tentar entender quem está assistindo, assim, o que que é o coração? Ele é um músculo? Como que ele é composto, né? Para a gente tentar assim deixar as pessoas que estão assistindo entenderem de como o que que é, como ele é formado, qual o papel dele no nosso corpo, né? E aí depois a Tá, gente faz as perguntas mesmo das meninas. não, perfeito. O coração nada mais é do que uma bomba. Eu falo isso em vários vídeos para explicar para as pessoas, né? A função dele, a principal função do coração é bombear o sangue, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o coração fraco, ele não tem essa função de bombeamento, né? E a pessoa acaba tendo várias sequelas disso. De maneira geral, então, ele é um músculo, né? Ele tem também tem muitos termos técnicos que eu acho que eu vou ficar falando todos eles. Tem o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, tá? Mas, de forma geral, a função dele é ser um músculo, tá? E dentro dele tem 4 cavidades. Então, o sangue, ele chega do corpo inteiro, então, pelo átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, e aí depois ele vai bombear esse sangue até o pulmão, onde o sangue então vai ser oxigenado no pulmão. Ele retorna para o coração através do átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, que é a principal câmara do coração. E aí ele que realmente faz o bombeamento através da aorta para poder levar o sangue para o corpo inteiro, né? E aí, dentro do coração, o que eu brinco é que ele parece a nossa casa. Isso eu falo com alguns pacientes para a gente entender melhor. Né? A gente tem o circuito elétrico do coração, então ele tem capacidade própria, intrínseca, de gerar eletricidade, então ele gera seu próprio estímulo elétrico, e a gente consegue ver isso através do eletrocardiograma, então por isso que a gente sempre faz o eletrocardiograma, para ver se esse estímulo elétrico está funcionando, então os seus fios em casa estão ok, se a eletricidade em casa está ok, é o eletro que vai ver, ou mais especificamente o Holter de 24 horas, né? A gente tem também os nossos canos no nosso coração, que são as nossas artérias. Então, a parte das artérias que nutrem também o coração. E elas precisam estar limpinhas, sem sujeira. Sujeira aí, no caso, seria
a placa de gordura, né? E que se você tem um entupimento desse cano, você acaba obstruindo o sangue, obstruindo o oxigênio de chegar nesse músculo e tudo, os nutrientes e etc. E aquele músculo pode acabar morrendo, né? Porque não está chegando os nutrientes para ele. Então, isso é um infarto, por exemplo. E você tem o funcionamento geral da casa, as portas, as janelas, e isso a gente acaba vendo mais pelo ecocardiograma. A gente tem as válvulas que estão entre cada câmara. Então, você tem a válvula mitral, a válvula aórtica. Se ela não abre, não fecha direito, o fluxo dentro do coração não funciona direito. Então, é uma forma mais fácil das pessoas entenderem, às vezes. Mas é basicamente isso. A principal função do coração é bombear o sangue para garantir aí que você consiga ter a sua vida normal, a sua atividade, oxigenar cérebro, rim, fígado e todos os órgãos do nosso corpo. E o que a gente precisa fazer para o coração ficar saudável? Qual é, assim, um ponto-chave, assim? O que é importante que a gente não pode deixar de fazer para cuidar dele, para que ele fique bem, não fique fraco, fique forte? Essa é uma pergunta excelente, na verdade, né? Porque 70% das doenças cardiovasculares, ou mais até, são totalmente preveníveis. Se você tem uma vida saudável, né? Claro, tem suas exceções. Aquela pessoa que às vezes nasce com um probleminha de coração, nasce com um furinho entre uma câmera e outra, uma válvula que não funciona direito, doenças genéticas, existem essas sim. Mas a maioria das doenças, o infarto, insuficiência cardíaca, a maioria você consegue prevenir. Se você tiver hábitos saudáveis. Então, você praticar a sua atividade física, a gente sempre recomenda de 150 a 300 minutos por semana, né? Evitar bebida alcoólica em excesso, evitar fumar, procurar ter uma alimentação mais saudável, então saber escolher melhor os alimentos, evitar muita gordura, fritura, coisas muito açucaradas. Então, tudo isso é importante para a gente tentar ter uma vida mais saudável, né? Não ser sedentário, não estar acima do peso, procurar fazer o seu check-up todo ano para ver como é que está seu colesterol, a sua glicose, para se tiver um pouquinho acima já tentar corrigir. Porque tudo isso é fácil da gente controlar enquanto ainda é uma pressãozinha alta, um colesterolzinho Uhum. alto, a gente consegue controlar, consegue reverter. O problema é depois que chega a ter um infarto, a insuficiência cardíaca, aí é bem mais complicado da gente tratar. Então, a prevenção sempre é a melhor forma da gente evitar a doença. Você falou do colesterol. É o colesterol que tem o HDL e o LDL, não é? Exato. Que um é Isso. bom, o outro é ruim. Eu lembro que eu aprendi uma frase que, se eu não, me corrija se eu estiver errado, o HDL é o bom, não é isso? Isso. O HDL é o É bom, isso. exato. Que é hoje Deus livra. Isso eu aprendi. Nossa, isso é muito. E o LDL é logo Deus leva. Eu Olha, aprendi isso que eu não legal. sabia. Eu nunca tinha ouvido essa frase, não, mas é fácil para as pessoas gravarem, né? Né? O Então, assim, porque LDL é o colesterol ruim, que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, na verdade, não só com ele, né? Mas tem várias outras moléculas que têm a apoproteína B, na verdade, que é a apoproteína B que é a responsável por fazer a placa de gordura, né? E não só o LDL, mas VLDL, lipoproteína A, que agora está super na moda. Então, são moléculas que têm maior chance de fazer placa de gordura nas artérias e a gente precisa cuidar. Por isso que não adianta você chegar lá e olhar seu exame de sangue, ah, não, o colesterol tá bom e pronto. Não, você tem que saber qual é o bom, qual é o ruim, e mesmo assim você tem que saber o seu risco cardiovascular. E você só vai saber isso indo no cardiologista, fazendo uma consulta. Porque eu vou dar um exemplo prático, que eu falo sempre aqui no Instagram, etc. Se o paciente já teve um infarto, por exemplo, ele já é um paciente que a gente considera de muito alto risco cardiovascular, porque ele tem uma chance enorme de ter um novo infarto. Então, esse paciente, eu preciso ter um LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 50, por exemplo. Diferente de uma pessoa que é jovem, ativa, que não tem nenhum problema de saúde. Que aí o LDL pode ser 130 e não vai ter problema nenhum. Então, assim, não adianta você tentar querer se tratar sozinho em casa. É muito mais fácil você ir num médico de confiança para poder organizar isso e saber te dizer se está alto, se não está, se precisa de remédio ou não precisa de remédio. Então, isso é muito importante também, porque muita gente não sabe que tem essa diferença de alvo. Ó, eu vou começar com as perguntas aqui agora, de fato. Tá bom. Eu vou ler.
Eu vou ler porque eu não consegui decorar, tá? Porque é grande. E aí a pergunta foi sobre o catéter. O Tá, catéter que, né, acaba faz aqui, eu colocando, posso... né, para colocar a quimioterapia. Então a pergunta foi assim: o catéter causa algum dano cardíaco? Aí ela colocou dois exemplos. Colocou assim, tipo, como a quimioterapia é depositada diretamente no coração, acho que ela quis dizer, tipo, na altura ali, né? Uhum. Ele pode causar algo, e quando ele não está sendo usado pela quimioterapia, se ele pode causar alguma arritmia ou aumento dos batimentos, e se pode danificar alguma válvula. Tá. É uma excelente pergunta, tá? A principal forma do catéter afetar, vamos dizer assim, afetar o coração, é muito raro, mas acontece, tá? É através de ter uma trombose, tá? Qualquer coisa estranha no nosso organismo, o nosso organismo vê como uma coisa estranha. E ele reage contra essa coisa estranha. E às vezes forma um trombo na ponta do catéter. Se esse catéter está um pouco mais inserido, na hora do vascular passar, ele ficou um pouquinho mais inserido e saiu, entrou na veia cava para dentro um pouco do átrio direito, é muito comum que tenha um trombo nessa ponta do catéter dentro do coração. Isso é bem comum de acontecer, tá? O que vai acontecer no caso é a gente ter que entrar com um anticoagulante. A pessoa vai ter que ficar fazendo um segmento mais próximo. A gente vai tentar dissolver esse coágulo com o anticoagulante, mas às vezes só descobre mais tarde e a gente não consegue dissolver esse trombo. E aí, bem ou mal, não tem muito jeito. Aquele trombo cicatriza ali, fica dentro do coração e se ele ficar quietinho ali, não tem muito problema, mas dependendo da posição que ele está, às vezes ele não cicatriza direito, então ele fica meio bambo, e aí tem o risco desse trombo ir para o pulmão, porque aí seria o próximo órgão, e causar o tromboembolismo pulmonar e afetar mais o funcionamento tanto do coração quanto do pulmão, tá? Mas a nossa ideia é sempre entrar com anticoagulante, ver se consegue dissolver. Se dissolver, ótimo, vida que segue. Se não dissolver, enquanto você tiver o catéter, você vai ter que usar o anticoagulante junto para não piorar a situação. Mas Todo depois que mundo que você tem tira o catéter. catéter, não. Quem tem trombo no catéter e dentro do Ah, tá. coração, Entendi. tá? E aí, quando você tira o catéter, mesmo que aquele trombo tenha ficado cicatrizado lá, aí você pode, dependendo de cada caso, parar ou não o anticoagulante. Aí é uma coisa que a gente tem que ver na consulta, tá? Mas o mais comum que acontece, assim, de intercorrência com catéter e coração é o trombo, que pode acometer e causar trombo dentro do coração, na ponta do catéter, tá? Alguns pacientes sentem um pouquinho de palpitação, de arritmia com o catéter, tá? Porque também dessa forma, se o catéter acabar entrando um pouquinho mais e ficar dentro do coração, às vezes a ponta dele às vezes incomoda o músculo do coração. E aí, às vezes a pessoa sente um incômodo, às vezes dá uma fisgadinha mais no coração, uma palpitaçãozinha. E aí, para tratar, na maioria das vezes tem que fazer um raio-x, olhar, ver se está bem inserido ou não. Se tiver muito inserido, tem que pedir para o vascular dar uma puxada para ele sair de dentro do coração. E é basicamente isso. Agora, o fato da quimioterapia estar indo lá pertinho do coração, isso não. Aí o dano da quimioterapia é por outra forma, é própria pela quimioterapia, não, e não pelo local que ela está Uhum. sendo inserida. Mesmo se ela for no vaso periférico, assim, no seu braço, eventualmente muitas pessoas não passam catéter, fazem pelo Uhum. próprio braço, né? Ela vai agir igual no coração, independente se foi no catéter ou se foi no braço, por exemplo. Legal. Também tem a pergunta que tem um tempo determinado, assim, tem um limite que o catéter pode ficar e se passar pode acontecer alguma coisa ou não tem tempo determinado? A pessoa que tem catéter, ela tem que cuidar bastante, principalmente com a higiene, né, desse Sim. catéter. Porque, assim, o maior dano que esse catéter pode ter é ser uma porta de entrada para um bichinho e pegar uma infecção, né? Qualquer pessoa que tenha um catéter, então tem um maior risco de ter infecção. Então ela tem que cuidar muito bem. Fazer a higienização certo, evitar qualquer um manipular o catéter. Sempre manipular num local que saiba fazer toda a higienização do catéter certinho. Porque senão, entrando bactéria pelo catéter, aumenta muito a chance de você ter uma endocardite. Que aí é uma infecção do dentro do coração, né? Do endocárdio. Uma infecção dentro do coração, que é uma coisa
bem mais grave, às vezes tem que operar, antibiótico aí por 6 semanas, então é uma coisa bem complicada na maioria das vezes. E aí, eu acho que, finalizando a pergunta de catéter dela, a preocupação dela é quando o catéter é retirado, se pode ter algum dano, porque ela colocou assim, pois com o tempo ele se fixa na parede da veia do coração, se ficar muito tempo, na hora que retirar, pode acontecer alguma coisa. Olha, em geral, a gente não vê nenhum problema nesse sentido. A não ser que aconteça isso. Se você tem um trombo muito grande que esteja ali meio bambeando. Se agora o trombo for bem aderido, estiver bem fixado, aí a gente consegue ver através do ecocardiograma. Aí não tem problema, tá? A não ser que ele esteja bambo lá dentro. Aí pode sim Entendi. embolizar e complicar. Mas na maioria das vezes eu nunca tive nenhum problema com um paciente meu com retirada de catéter. Se a Aham. gente faz todo o acompanhamento certinho. E o Deixa eu tempo ver. que a pessoa pode usar, isso depende muito da indicação do oncologista, Logista. né? Eu vejo pacientes assim que estão 2, 3 anos usando e que o oncologista preferiu não tirar. Entendeu? Então, assim, depende muito do tipo do câncer, se ele tem maior chance dele voltar ou não. E aí, esse tempo, quem vai determinar mais é o próprio oncologista. Entendi. Deixa eu ver aqui. É, qual o exame que mostra se as veias e as artérias estão com placas de gordura? Ó, deixa aí para você ler. Tá. Tem alguns exames que mostram isso, tá? Depende do que você quer ver, tá? Eu posso querer ver a anatomia, olhar dentro das artérias e ver se tem realmente placa de gordura ali. Tá? O principal exame para ver isso é o cateterismo, mas ele é um exame invasivo, você tem riscos, né? Tanto de sangramento, quanto de insuficiência renal, de ter arritmias. Então, assim, a gente não vai sair pedindo cateterismo para todo mundo, porque é um exame mais, chance de ter complicações é maior, tá? Então, um exame menos invasivo que a gente pede quando a gente tem uma alta suspeita, a gente quer confirmar que tem, ou quer ver o tamanho disso. Normalmente a gente pede a angiotomografia de coronária, que é uma tomografia específica para ver as artérias do coração. E ela consegue dar o score de cálcio, que é um resultado de exame que vai prever o seu risco. Então, quanto mais cálcio na sua artéria, maior a chance de você ter infarto, por exemplo, então ela consegue predizer esse risco e também olha a própria artéria por dentro e vê se tem placa ou não. Ela não é tão boa quanto o cateterismo, mas ajuda. Agora, tem o outro lado da moeda. A gente pode querer ver o que é muito mais importante de saber se tem ou não placa de gordura, é se essa placa, às vezes, ela é grave o suficiente de afetar o coração e causar isquemia, que é quando não, o coração sofre mostrando assim, não está chegando sangue suficiente para eu poder trabalhar, né? E aí, os exames para avaliar a isquemia são outros, né? É o teste de esteira, por exemplo, que é o mais simples. Aí tem a cintilografia cardíaca, que é um exame melhor, vai ter a imagem melhor do que o teste. Ou até uma ressonância de estresse, por exemplo. Então, assim, depende do que você está sentindo, da sua história, do seu risco cardiovascular, para a gente definir qual exame a gente vai optar para o seu caso, mas tem vários exames, como eu falei, que podem ajudar a ver se você tem ou não placa de gordura nas artérias. Show. Tem uma pergunta aqui sobre o Herceptin. Acho que é assim que se fala, né? Uhum. Se quem faz o uso dele, se tem algum problema para o coração, se é necessário fazer um ecocardiograma. Essa pergunta é excelente. É total cardio-oncologia. Veio uma pergunta aí que é a minha área total agora, né? Vamos dizer assim, o Herceptin é o trastuzumab. Ele é o anti-HER2, tá? Tem outros, como pertuzumab, TDM1, lapatinib. Então, todos esses entram no mesmo grupo de anti-HER2, tá? O trastuzumab é o mais usado, que está aí no mercado há mais tempo. Então, tem muita gente que usa ele. E assim, a grande ideia aqui é que as pessoas têm que saber, ele revolucionou o tratamento de quem tem câncer HER2 positivo. Antes, as pessoas que tinham câncer HER2 positivo morriam, não tinha muito tratamento, porque o prognóstico era muito ruim. Quando veio o anti-HER2, que é uma terapia alvo específica para esse receptor, mudou a história do câncer.
dessas pessoas. Então, o câncer se tornou muito mais tratável, muito mais curado. As pessoas sobrevivem mais com esse tratamento, né? É um tratamento que, em geral, para câncer que não tem metástase, que não se espalhou, ele é por 1 ano, tá? Então, você vai aplicar a cada 21 dias a aplicação, que vai durar aí umas 18 aplicações, que vai dar mais ou menos 1 ano, porque ela é de 21 em 21 dias. Se a pessoa já tem o câncer espalhado, metastático, ela vai usar para o resto da vida. Então, é muito usado mesmo. Por bula da medicação, você precisa fazer ecocardiograma a cada 3 meses, tá? É uma das medicações mais cardiotóxicas que tem na oncologia. Então, ele é muito bom, por isso que a gente quer que todo mundo use, mas a gente tem que tomar esse cuidado com o coração, sim. A principal forma dele afetar o seu coração é através de uma disfunção do ventrículo. Então, o coração acaba, é aquilo que eu falei, ele não vai bombear o sangue direito, ele vai ficar mais fraco. Na maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Cai a função, mas a pessoa não sente nada. Essa hora, a gente já precisa estar sabendo que isso está acontecendo para evitar a queda maior, entendeu? Então, por isso, você tem que estar acompanhando com eco. E, de preferência, se você estiver num local que tenha esse recurso, você tiver condições de bancar ou que tenha isso, você fazer o ecocardiograma que tenha o strain longitudinal, que você vai ver ainda esse dano de forma mais precoce. Vendo esse dano acontecer, a gente tem que imediatamente entrar com medida, com medicação para proteger esse coração, tá? Mas o Para que que evitar seria o dano esse maior. strain? O que que seria esse ecocardiograma com strain? É um ecocardiograma que tem um software a mais que faz um cálculo que dá o strain. Ele é Entendeu? E mais ele vê preciso. a deformação miocárdica. É um ecocardiograma igual, só que ele tem um software a mais. Então ele é um melhorado, vamos dizer assim, E tem em tá? todo lugar ou não? Não, não tem em todos os lugares. Nas capitais vai ter, com certeza. Mas acho que no interior é um pouco mais difícil. Talvez a pessoa tenha que vir para a capital. Mas depende da cidade, né? Então tem que procurar saber se tem ou não. Mas Mas no é SUS, por interessante exemplo, fazer. tem? No SUS Oi? tem? No SUS, por um exemplo, Depende. tem? Depende do Entendi. SUS. Depende do local. Exato. Aqui em São Paulo, se Entendi. você tiver no Dante Pazanese, se você tiver no Incor, vai ter. Aí, se estiver num local que não tenha tanto recurso, não vai ter. Então, assim, Entendi. depende do local, tá? E mesmo nas clínicas privadas, depende da clínica privada. Tem umas que tem, outras que não tem. Então, assim, tem que a pessoa tem que se informar e ver, e estar acompanhada com um cardio-oncologista de preferência, para poder guiar esse tratamento, se é realmente imprescindível para aquela pessoa ou não. Então, tem tudo isso. Porque, assim, uma Uhum. pessoa mais jovem, que não tem problema nenhum de coração, a chance de ter cardiotoxicidade é menor do que aquela pessoa idosa, que já fez a quimio vermelha junto, que fez radioterapia na mama esquerda, que já tem um infarto prévio. Então, assim, isso daí vai aumentar mais ainda o risco. E aí, o que eu estava falando, a gente entra com medicação para evitar que ela caia mais. E se ela cair mais, eu preciso aí entrar com todo o meu recurso para recuperar esse coração, um monte de medicação. Eu falo para os pacientes, eu vou te dar o máximo de medicação que você tolerar, porque o meu objetivo aqui é que você volte a ter um coração normal, ou tente voltar ao teu coração normal. Para você não parar a quimioterapia, porque eu já vi muita gente parar de usar o anti-HER2 por causa de insuficiência cardíaca, e aí muda o prognóstico da doença. E atrasa Entendeu? tudo também, né? Atrasa tudo. Então, assim, esse é um caso que a gente consegue mudar muito sendo um cardiologista especializado nisso, porque eu já vi muita gente acabar tratamento antes sem necessidade por causa disso, entendeu? Ou sem ter um acompanhamento adequado. Entendi. Tem outra aqui falando da quimioterapia, tanto a oral, né, quanto a branca, no caso, que foi. Qualquer uma das duas teve relato de dor no peito e de coração acelerado, né? Tipo taquicardia. Então, assim, se isso é normal, se isso realmente acontece, se é alguma coisa errada com a gente, se isso aconteceu, se a gente pode ficar despreocupada. Tá, vamos lá. Vou falar um pouco da vermelha, porque ela é bem clássica. Depois eu vou para Tá, branca, tá? beleza. A quimio vermelha,
ela é vermelha por causa da antraciclina, que é a doxorubicina. Ela tem essa coloração vermelho alaranjado por causa dessa medicação, tá? Essa também é a medicação mais cardiotóxica que a gente tem, tá? Na cardio-oncologia. Então, quem tomou a quimio vermelha, tomou anti-HER2, tomou radioterapia, gente, essa é a pessoa que tem que mais acompanhar com um cardio-oncologista, tá? A quimio vermelha, ela não dá tanto problema durante a aplicação dela. No máximo, ela vai dar uma taquicardiazinha, mas ela, durante a aplicação dela, não dá problema. Em geral, o problema vem um ano, entre um mês a um ano após isso, a aplicação dela, mas pode dar até 5 anos, até 7 anos depois, 10 anos depois. Então, o dano dela é a longo prazo. E ela é pior do que o trastuzumab, porque ela causa essa mesma insuficiência cardíaca do que ele, só que ela mata a célula do coração. Então, às vezes, a gente não consegue recuperar totalmente. Por isso que a gente precisa tentar atuar antes, já começar lá do início, com medicação, para prevenir esse dano. Se a pessoa já foi exposta antes e está sendo exposta novamente, por exemplo, teve um linfoma e agora está tendo um câncer de mama. São duas situações que usam essa quimio vermelha, né? A gente sugerir para o oncologista, vamos usar um cardioxane, por exemplo, que é uma medicação que quela ferro e tem benefício para proteção, ou vamos trocar para uma quimioterapia que é menos cardiotóxica. A gente acaba discutindo junto para tentar evitar o dano, né? Ou não, então só tem esse tratamento, vai ter que usar ela de novo, então a gente vai entrar com medicação cardioprotetora, vamos fazer isso, vamos fazer para tentar evitar o dano, que esse é um dano mais difícil para a gente, porque é um dano que não é reversível, ele é irreversível. A gente consegue melhorar, mas a gente não consegue, às vezes, voltar totalmente ao normal. Diferente do Herceptin, do trastuzumab, que esse é um dano que acontece porque está usando. No momento que você para de usar, em geral ele volta, porque ele não leva à morte celular. Ele leva, as células ficam meio bobas, mas elas não morrem. Então, assim, é mais fácil para a gente tratar o anti-HER2 do que a antraciclina por causa disso, tá? A quimio branca, para mim, é um pouco mais difícil de falar, porque todas as outras quimios são brancas. Então, é 1 milhão de medicações diferentes, tá? Eu precisaria saber exatamente qual que você está usando para eu poder dizer se isso causa arritmia ou se isso causa dor no peito. E aí a gente vai conseguir trabalhar nisso, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. 5-furacil é uma quimioterapia que tem medicação intravenosa, né? E ele pode dar dor no peito, porque ele pode causar um vasoespasmo nas artérias do coração. Então, a pessoa, na hora que está tendo a infusão, essas artérias do coração, elas podem contrair. E quando elas contraem, não chega sangue no coração e dá uma dor parecida com um infarto. Pode até levar a um infarto se for uma contração muito duradoura. Então, pode dar dor no peito, sim. E a prodroga dela, que é um comprimido, que é a capecitabina, que é usada por algumas pessoas, também pode causar isso. A quimioterapia oral. Então, assim, essa pode dar dor no peito. Entendeu? É comum a gente ver. Tem outras quimioterapias brancas que dão mais arritmias, né? Então, aí vamos dizer, por exemplo, deixa eu pensar aqui, Taxol. Taxol dá bastante arritmia. Ou carboplatina também dá arritmia. Eles dão, assim, palpitação, os pacientes reclamam de palpitação. Ambos podem dar coração fraco também, mas é bem menos. A palpitação, às vezes, pega mais, os pacientes sentem isso. E aí a gente precisa entrar com tratamento para evitar que isso piore, o paciente tolere a quimioterapia. Mas a palpitação é um caso interessante, porque não necessariamente é só o problema da quimio atingindo o coração, né? O paciente que está com câncer, às vezes, tem anemia, né? Por causa da quimioterapia, vocês sabem, né? Então, a anemia também pode acelerar o coração. Às vezes, ele acaba atingindo a tireoide, por exemplo, quem usa imunoterapia. Imunoterapia afeta muito a tireoide. E aí, pode estar com um hipertiroidismo, um T4, um TSH que esteja suprimido e etc. Isso pode levar a uma palpitação também, ou acaba alterando potássio, magnésio, dependendo da quimioterapia, isso também pode levar a palpitação. Ansiedade, nervosismo, também pode, porque é uma coisa que
não é fácil controlar, né? Muita coisa, para quem não tinha, às vezes tem gente que não tinha doença nenhuma antes e descobre um câncer e tem que ir no hospital quase todo dia, a radioterapia vai todo dia, exames e médico, e saber ainda que pode afetar o coração. Então, aquela emoção vai à tona e a pessoa fica nervosa, ansiosa. Então, assim, isso também pode levar à palpitação, né? Então, assim, a gente precisa, numa consulta, entender tudo que está acontecendo para poder Os fatores saber externos que podem causar palpitação e arritmia. exatamente. E aí a gente saber para que lado está indo, né? Se realmente é um dano real no coração ou se é todo esse outro contexto junto afetando, né? Outro exemplo de quimioterapia que é oral que pode afetar o coração, às vezes imatinib é usado para leucemia, mieloide crônica. Ele pode dar arritmia, ele pode prolongar o intervalo QT. Então a gente tem que fazer um acompanhamento, assim. O que eu posso te orientar, assim, quando você for numa consulta com um cardio-oncologista, você tem que ir com tudo que você está usando, entendeu? De preferência um relatório completo para a gente poder saber quanto, porque depende, a droga que você está usando, a Quantidade. associação do tratamento que você está usando, as doses que você está usando, tudo isso influencia para a gente saber se tem mais ou menos risco de afetar o coração. Entendi. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Eu acho que tem algumas perguntas. Ó, deixa eu ver essa daqui. Quando sai ar de bolhas no equipo do soro, pode prejudicar o coração? Então, essa é uma pergunta muito interessante, na verdade, não só para quem está em quimioterapia, mas para todo mundo, né? A gente não pode injetar ar na veia, tá? Se você injeta ar na veia, você emboliza esse ar e isso pode dar problema. Então, assim, sempre tem que tirar o ar antes de injetar, sim. Isso para qualquer injeção que você for tomar na sua vida, independente se tem câncer ou não, isso tem que tomar esse cuidado, sim. Deixa eu só dar um recado aqui, Marina. É que eu tenho Claro! pedido para as meninas, porque a pergunta passa rápido e aí, assim, quem tiver dúvida, gente, coloca no pontinho de interrogação, que sempre que tiver uma pausa assim, eu dou uma clicada ali e aí a gente vai respondendo aos pouquinhos, tanto as perguntas que me mandaram, né, com antecedência, quanto as perguntas que forem me fazendo. Eu vou mesclando, tá? Mas só não deixem, pelo amor de Deus, de colocar a pergunta dentro da bolinha de interrogação para que eu possa ver, porque depois que ela sobe, para eu voltar é muito ruim. Então, assim, voltando, tem uma pergunta que é assim, que muita gente tem medo, e eu já reparei isso. Um exemplo, fui diagnosticada com câncer, sempre fui muito ativa, sempre treinei, fui para academia, e aí descobri que eu tô com câncer, parei de treinar, porque alguma coisa pode acontecer. Isso é verdade ou não? Eu posso continuar fazendo exercício físico? Faz bem? Isso vai do limite de cada um? Como que funciona isso? Minha orientação é que sempre faça atividade física. Independente da sua situação que você esteja vivendo, tente fazer atividade física. Atividade física é muito importante para a vida, como um todo, né? E para o paciente oncológico, no passado tinha essa ideia, né? Ah, o paciente é frágil, vai fazer quimioterapia, não dá para fazer exercício. E hoje isso mudou completamente, né? A gente sabe que a atividade física no paciente que tem câncer muda o prognóstico, a pessoa diminui fadiga, então ela se sente melhor. A quimioterapia não afeta tanto a pessoa quanto aquela pessoa que é sedentária, total. Então, além de fadiga, ele diminui a incidência de câncer. Então, diminui a recorrência de câncer. Então, assim, faz total sentido você continuar fazendo sua atividade física, ainda mais você que era ativa antes, né? Então, assim, não vai parar por isso. Às vezes, você vai estar naqueles dias piores, naquele dia que está mais enjoada, mais cansada. Aí você não precisa fazer. Mas no dia seguinte que está melhor, faz uma caminhada, faz uma dança, faz uma. Não precisa fazer também uma maratona, não precisa isso. Mas faz uma caminhada, uma dança, um pilates, alguma coisa até que vai te ajudar a liberar hormônios do prazer, você vai se sentir melhor. Então, a atividade física, assim, é fundamental. E para a parte do coração, a mesma coisa, né? Ela ajuda muito a evitar a cardiotoxicidade, a evitar também infarto e etc. Então, assim, continue fazendo sua atividade física, o que a gente tem orientado sempre para todos os pacientes que têm câncer, sem sombra de dúvida.
Gente, eu sou suspeita a falar, né? Então, a outra pergunta, que eu acho também muito importante, quando a gente vai para a cirurgia, independente de qual for, né, a etapa da cirurgia, a gente tem que ficar em jejum. E aí tem alguns medicamentos que são muito importantes. A gente tem que não tomar os medicamentos ou existe assim, algum medicamento que a gente possa continuar? O exemplo, remédio de pressão, que perguntaram. Eu tenho que parar no dia da cirurgia ou eu posso tomar ele? Então, assim, na verdade, um dia que você não tome o remédio não vai fazer grande diferença, assim, na sua vida como um todo, né? De maneira geral, assim, especificamente remédio de pressão, que a gente orienta se for só por pressão alta, no dia da cirurgia, durante o seu jejum, você pode não tomar, tá? Até porque durante a cirurgia, se a sua pressão subir um pouquinho, o anestesista tá lá e ele vai controlar com medicação na veia. Então, assim, não é um problema, tá? Agora, se você já tem coração fraco, insuficiência cardíaca, o ideal é que você não pare. Então, mesmo você tome o seu remédio, porque o paciente com insuficiência cardíaca não tomar o remédio tem maior chance de descontrolar e acabar atrapalhando a própria cirurgia e o próprio pós-operatório, tá? Entendi. Mas assim, eu não me preocuparia tanto assim com o jejum da cirurgia, assim, sabe? Ele é uma coisa pontual. Então, assim, para a sua cirurgia dar certo, não tem problema naquele dia pontualmente atrasar os seus remédios, mudar um pouquinho, porque tem muito remédio que você acaba tomando que a ideia é muito mais a longo prazo. Uhum. Entendeu? Se, por exemplo, remédio de colesterol. A ideia é que você, a longo prazo, evite um infarto, né? Então, por isso, então, essa ideia, pontualmente, um dia, não vai fazer tanta diferença. E a pressão é aquilo, você está num ambiente controlado. Você vai estar medindo sua pressão. Então, se tiver Você está alta na monitorada. cirurgia, ele vai dar medicação para controlar. E na maioria das vezes, o que a gente vê também é que a pressão cai durante a cirurgia. Por quê? Por causa da sedação toda, por causa da anestesia. Então a pessoa acaba relaxando, você não tem tanta liberação de adrenalina. Um pouco antes tem, porque a pessoa está nervosa, mas depois, durante a cirurgia, ela cai, né? Então, assim, inclusive, assim, a gente até orienta não tomar mesmo para quem só tem pressão alta, para justamente não causar hipotensão durante a cirurgia, que é ruim também. Então, assim, eu não me preocuparia tanto assim, com os remédios do dia da cirurgia. Opera, resolve, tira logo esse câncer, é melhor. Depois você vai voltar a tomar os seus remédios, entendeu? Entendi. A outra questão é que algumas meninas, até eu, na verdade, também, quando a gente toma alguns tipos de remédios orais, a gente acaba estimulando e antecipando a nossa menopausa, né? Aquela famosa menopausa induzida pelo remédio, principalmente quem faz hormonioterapia. E aí são várias sensações, todas as sensações que uma mulher, quando entra na menopausa, sente, né? Então, assim, entrar na menopausa corre algum risco? O coração sente alguma coisa ou não? Essa é uma pergunta muito boa, né? A mulher, os hormônios femininos protegem a mulher, né? Tanto que o infarto é mais comum no homem do que na mulher, por causa do estrogênio, que é o hormônio feminino. Quando a mulher entra na menopausa, você perde esse estrogênio. Então, ela acaba se igualando ao homem com relação a risco cardiovascular. A maioria das mulheres, depois da menopausa, tem uma maior chance de infartar, sim. Então, você acabar induzindo uma menopausa um pouco precoce, na teoria, você está, então, aumentando o risco daquela mulher de vir a ter infarto, por exemplo, né? Se a gente falar aqui um pouco do bloqueio hormonal, existem duas formas de bloqueio hormonal de maneira geral, né? Uhum. Uma que é usada para aquelas mulheres que ainda não estão na menopausa, que é o tamoxifeno, por exemplo, e para aquelas que já estão na menopausa, em geral usa anastrozol, letrozol, que agem de Sim. forma diferente, né? O tamoxifeno, em geral, ele protege a mulher da parte do coração. Tá? A chance de vir a ter infarto nessa pessoa que está usando tamoxifeno é menor até do que no que usa anastrozol, por exemplo. Tá? Então, de certa forma, ele protege a mulher. Ele pode aumentar a chance de ter trombo, de ter trombose, e ele pode aumentar a chance
também de ter um pouco de arritmia, porque ele aumenta o intervalo QT. Então é legal ter um acompanhamento também. Além de que a gente sabe que ambos acabam afetando um pouco no perfil de colesterol, né? Tamoxifeno, principalmente triglicérides, então tamoxifeno aumenta triglicérides, tem que ficar de olho. E anastrozol um pouco mais colesterol. E obesidade, então tudo isso entra porque ambos aumentam a chance da pessoa ter síndrome metabólica, então tem que cuidar com peso, com diabetes e tudo isso, né? O anastrozol e o letrozol, eles, como eles agem diferente, a princípio não tem esse benefício do tamoxifeno em relação ao infarto. Então a gente tem uma tendência a ficar um pouco mais de um resquício aí de risco para infarto, mas que não é. Os estudos mais modernos mostram assim que não tem um aumento drástico quanto a isso, se você tiver um controle de colesterol, de pressão, de diabetes. Então, assim, o mais importante aí é você manter tudo certinho, fazendo atividade física, para evitar como uma pessoa em geral, tá? Mas independente do câncer, no pós-menopausa, a mulher aumenta o risco de ter problema de coração. Entendi. Deixa eu vir aqui para a caixinha. Deixa eu ver aqui. Gente, tá cheio de perguntas, Jesus. Vamos lá. Peraí que eu tô vendo aqui, é que tá mais... Tá, vamos lá. Aqui. Ciclophosphamida também causa arritmia. Ela é usada junto com... Gente, é cada nome, que Jesus do céu. Doxorubicina. Não, você fala com uma facilidade, né, que pra mim é... Você entendeu, né? Não vou passar vergonha aqui não, gente. A quimio vermelha, normalmente, quando faz a quimio vermelha, são 4 sessões de ciclofosfamida mais doxorubicina. A doxorubicina, ela é mais cardiotóxica do que a ciclofosfamida, tá? Mas a ciclofosfamida também pode afetar o coração, pode causar arritmia, pode causar insuficiência cardíaca. Mas como ela sempre, no caso do câncer de mama, ela está sempre junto com a doxorubicina, é difícil a gente acabar dizendo que é a ciclofosfamida, entendeu? Acaba que a gente sempre culpa a que é mais, mais comum de dar problema, que é a doxorubicina. Mas sim, ciclofosfamida está descrito, sim, cardiotoxicidade por ela. Deixa eu fazer outra aqui, ó, já que eu tô no gancho. Tratamento de quimio rádio pode causar artrite, esporão, gordura no fígado, fadiga? Estou com tudo isso. Deve ser artrite ali, eu imagino. Esporão e gordura no fígado. Olha, diretamente, depende do qual a químio que você está usando, a primeira coisa, tá? Quem causa muito dor articular... Deixa eu só te cortar, que a pergunta não foi por Tá. inteiro. Eu voltei aqui porque eu sabia que tinha mais coisa. Ela colocou assim, Tá. estou com tudo isso, antes não tinha... estou com tudo isso, antes eu não tinha, e eu tomo anastrozol. Tá, então era isso que eu ia falar. O anastrozol, ele dá bastante dor articular. Então, a artrite pode ser pelo anastrozol, mais provável, tá? Muito mais difícil ser da quimio ou da rádio. Eu iria pro lado do anastrozol, tá? Esporão, não sei, tá? Confesso, não sei, não é muito a minha área, então não sei te dizer. E a outra situação era a gordura no fígado, né? Olha, pela química e pela rádio, eu acho que não. Aí é uma situação de estilo de vida, né? Eu não sei como é que tá seu peso, como é que tá seu colesterol, como é que tá, se você está fazendo atividade física ou não. Mas a gordura do fígado nada mais é do que um evoluir disso tudo, de uma síndrome metabólica, que a pessoa acaba depositando gordura no fígado e precisa tratar, precisa cuidar disso, porque isso pode piorar. Então, assim, isso pode levar a ter uma esteatohepatite, inclusive cirrose hepática. Então, o que eu orientaria com relação à esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é, primeiro, passar no médico para poder checar como é que estão todas essas taxas e começar a perder peso, emagrecer, alimentação, controlar colesterol, tratar a resistência insulínica para poder evitar que isso piore. Mas não é relacionado à químio e à rádio de maneira direta, não.
Deixa eu só, ó, vou colocar essa pergunta daqui, que eu acho que tem a ver lá com o catéter, né? Eu acho. Estou sentindo palpitações e já terminei meu tratamento, eu tenho catéter. Pode ser ele que está causando? Até pode, se ele tiver mais inserido do que deveria estar, tá? Aí precisa checar isso. Mas é muito raro. Aí talvez a palpitação seja por outros motivos, né? Tem que ver Hum. qual foi a quimioterapia que você usou, tem que ver tireoide, tem que ver eletrólito, tem que ver ansiedade. Então tem tudo isso que a gente precisa analisar direitinho. Ó, vou fazer a pergunta da Dri, senão ela vai me matar, ó. Ó, o colesterol é alto, não abaixa, mesmo com boa alimentação e exercício, nem com remédio abaixou. Completando que tá, dizem que é algo Tá, hereditário. tá. Isso é uma excelente pergunta, na verdade, porque a primeira coisa que tem que entender é que o colesterol, 70% do nosso colesterol é a gente que produz. Ela colocou que o colesterol 30%. dela é bom. Ah, o colesterol dela bom é bom, tá. Então, o colesterol, 70% do nosso próprio colesterol é a gente mesmo que produz. 30% é influenciável mais pelo nosso estilo de vida e pela nossa alimentação, tá? Então, assim, muita gente pode estar fazendo super atividade física, pode ser magrinho, pode cuidar e mesmo assim ter o colesterol alto, por isso, tem uma maior produção própria. E isso sim é hereditário, tem famílias que acabam tendo maior produção de colesterol e tem aqueles casos mais graves ainda que os colesterol e o triglicérides são muito altos aí e que aí é o caso de hipercolesterolemia familiar e que aí são situações mais específicas e que é muito difícil de controlar e às vezes Travou. precisa de medicação para tratar isso, tá? Não sei se travou só para mim ou se foi para todo mundo. Travou só para mim, gente, ou foi para todo mundo? Alô? Oi, acho que voltou. Oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei. Eu Eu tô tô me ouvindo vendo e tô agora. me ouvindo. Tá, Eu tô ouvindo agora. Acho que voltou. tá bom. Então voltou. É, então, assim, eu estava falando que tem o caso da hipercolesterolemia familiar, que é uma doença mais importante, e que aí eles são muito altos, e aí para controlar, às vezes precisa até de medicação injetável, que existe hoje em dia para tratar colesterol, tá? A maioria das vezes a gente acaba entrando com um remédio oral de início. Existem as estatinas, que são as mais usadas, né? E aí, dependendo do caso, a gente vai com estatinas de baixa potência e estatinas de mais de alta potência. As mais de alta potência é, por exemplo, rosuvastatina, que a dose máxima é 40 miligramas por dia, então é uma dose bem pesada. Depende do que você está usando. Se não dá conta, a gente entra, por exemplo, com ezetimibe junto, que é mais uma medicação para baixar colesterol. Na maioria das vezes resolve. Se não resolver, aí provavelmente você tem que investigar uma hipercolesterolemia familiar, uma situação mais específica, que aí talvez a gente tenha que partir para a medicação injetável mesmo, tá? Mas acontece sim da gente pegar casos assim, a pessoa ter uma vida super regrada, tá dentro do peso e mesmo assim o colesterol tá alto, que é aquilo que eu falei, depende da sua própria produção. E aí é interessante nesses casos, desculpa me alongar nesse assunto, mas é Não? interessante dosar também melhor as suas lipoproteínas, assim. Então, não só o colesterol bom, que é o HDL colesterol, e colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Se o seu colesterol é bom, tá bom, é excelente, e vai de acordo com o que a gente vê, porque você produz mais colesterol, então, ok. Agora, aí é interessante ver se você tem lipoproteína aumentada, se você tem ApoB, ApoA aumentada, então, para poder entender melhor qual é esse risco. A gente tem dosado já, mas a gente não chega a dosar para todo mundo, porque se a pessoa tem tudo ok, eu não preciso ficar dosando. Agora, nesses casos que não melhora e tudo, às vezes vale a pena até para a gente ficar sabendo o risco cardiovascular melhor dessa paciente. Legal. Vou fazer algumas perguntas que eu acho que, assim, é independente para quem tem câncer ou não, que eu acho, assim, bem legal da gente também, assim, ter esse conhecimento, sabe, Marina? É assim, medir pressão. Tem algum momento que a gente, tipo assim, o que que não posso fazer antes, né, para medir uma pressão, por um exemplo?
Essa é uma dúvida muito comum, na verdade. Muita gente faz errado, né? A pessoa, tá morrendo de dor de cabeça, vou medir a pressão. Vai dar alta. Não precisa medir a sua pressão, porque vai dar alta. Dor, qualquer dor aumenta a pressão. Leva o estímulo adrenérgico, a pessoa está lá com dor, está sofrendo, então ó, vai aumentar a pressão. Então, se você tiver dor de cabeça, não precisa medir a pressão. A maioria das vezes é a sua dor de cabeça que eleva a pressão e não a pressão que causou a dor de cabeça. É a primeira coisa. Tá? Então, se você brigou com o namorado, brigou com o marido, também não adianta medir a pressão, porque você está estressada. Então, assim, vai dar alta a pressão. Isso é natural. A pressão oscila mesmo, ela é feita para isso. A gente tem o nosso sistema simpático e parasimpático. O simpático libera para você fugir de um leão, para você brigar, para você. Então, essa pressão vai subir, não adianta. É natural isso. Vai dar taquicardia e vai subir a pressão em determinadas situações de estresse. A gente sabe disso, né? Então, assim, são primeiras coisas que eu gosto de falar para todo paciente, é isso, tá? Agora, por recomendação, para você medir sua pressão, você tem que estar pelo menos 60 minutos sem fazer uma atividade física, tá? Porque a atividade física altera a pressão também. Durante a atividade física, a pressão sobe, no pós-atividade física, a pressão baixa, tá? Então, a atividade física altera a pressão. Inclusive, a gente brinca que ela é remédio para pressão. Então, quem tem pressão alta tem que fazer atividade física que ajuda a baixar a pressão. Além disso, por exemplo, comer, fumar, beber bebida alcoólica 30 minutos antes de aferir a pressão, em geral a gente orienta não fazer. Isso também interfere com a pressão, tá? Tá com a bexiga cheia também afeta a pressão, então você tem que esvaziar a bexiga antes de medir sua pressão. Não pode medir falando, com a perna cruzada, mede de qualquer jeito. Não, você tem que estar bem sentada, as costas têm que estar na poltrona, as pernas descruzadas, o manguito tem que estar na altura do coração. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que orientar, não é sair medindo pressão de qualquer jeito, e a gente não vai considerar qualquer tipo de pressão. Uhum. E assim, tem gente que sabe aferir, né, com aquele que tem a bombinha, né? Vou falar assim, os termos bem para o pessoal entender. Aquela que tem a bombinha, tem gente que não sabe aferir e por um SOS compra aquele aparelhinho, né, que coloca ou aqui, ou aquele digital também, né? Tem a bombinha, mas tem o digital. Todos eles são eficientes, dá para confiar? Ou assim, qual é o melhor? O que que você indica? Tá. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não indica o do punho, tá? O do pulso, em geral, não indica. Não por ele ser ruim, mas é porque, para medir, ele tem que estar na altura do coração. E a maioria das pessoas acabam medindo de qualquer jeito. Então, mede com o braço para baixo, mede com o braço para cima, mede falando e mexendo o braço. Então, assim, aí não vai medir certo, tá? Mas, em geral, então, a gente recomenda, de preferência, por mais que ele seja mais fácil do punho, mas a gente prefere o do braço, para evitar um mínimo possível de interferência. O do braço é mais difícil da pessoa mexer. Em geral, ele está mais ou menos na altura do seu coração. Então, é um pouco mais fácil de medir, tá? Não tem problema ser o automático, tá? Ou o de encher normal. Claro, o ouvir, etc. é melhor, mas o automático você pode comprar, não tem problema nenhum. Em geral, o que a gente pede é sempre para estar bem calibrado, você guardar ele, não cair no chão, etc. Porque isso tudo vai interferir com a qualidade do aparelho, né? Mas pode comprar, não tem problema nenhum, não. Entendi. A outra coisa aqui que eu acho também bem legal, assim, geralmente, não é regra, né? Quem tem câncer, geralmente, pode ser que tenha sido hereditário, né? Problema de coração, também? Pode ser hereditário, sim. Tem doenças específicas do coração. Volte e meia a gente vê, por exemplo, esses atletas que morrem de uma hora para outra, né? No campo e etc. Muitos deles têm doenças hereditárias e que nem sabiam antes. É por isso que é muito importante também a pessoa que faz tipo atividade física de alta intensidade, atletas, etc., passar no cardiologista, porque tem essas doenças que são hereditárias e a pessoa tem que investigar, no caso uma atividade física mais vigorosa, mas o próprio exercício em excesso pode afetar o coração e causar o coração do atleta também. Mas esses casos que normalmente a pessoa morre assim no meio do campo, assim uma morte súbita, são casos de doenças hereditárias. Por exemplo, síndrome de Brugada,
que é uma doença que leva a uma arritmia grave, pode ser fatal. Miocardite hipertrófica também é hereditária, a pessoa tem o coração mais espesso, uma parte do coração mais espesso, isso pode obstruir a saída do coração, ou pode dar arritmias graves também, né? Então, assim, tem sim as doenças hereditárias de coração, que podem causar tanto arritmia quanto insuficiência cardíaca, como aumenta a chance de a pessoa ter colesterol alto. E aí a gente tem sim que acompanhar e tratar. Mas normalmente nesses casos, a história da família já mostra que a pessoa vai ter alguma coisa. Assim, Já tem que ficar alerta, né? já dá o alerta. Tem muita gente que morreu de problema de coração, ou assim, a pessoa é muito jovem, morreu do nada, ninguém sabe do que foi. Então, assim, aí a gente tem que investigar mais esse lado hereditário, né? Mas pode sim ter, sem sombra de dúvida. Eu vi um post no seu Instagram que eu achei bem legal, e assim, eu acho que muita gente não pensa, nem imagina isso, que você fala que a importância de cuidar dos dentes. Se eu não cuidar dos meus dentes, eu posso ter algum problema no meu coração? Pode sim, na verdade. É, você ter dentes saudáveis é muito importante para evitar que entre uma bactéria pela sua boca, né? E quando entra a bactéria pela boca, ela pode cair na sua corrente sanguínea e causar endocardite, que é a infecção dentro do coração, né? Que é aquilo que eu falei logo no início, que é a mesma coisa que pode dar pelo catéter. Então, você ter um dente todo cariado, todo ruim, você é uma porta de entrada para a bactéria, assim como um catéter, se você não cuidar. E aí ela pode, sim, afetar o coração e causar uma endocardite, que é uma doença extremamente grave. As pessoas não conhecem, mas é uma doença extremamente grave. Tem uma mortalidade altíssima, muito alta mesmo. Porque, na maioria das vezes, além de a pessoa ter que ficar tomando antibiótico por 6 semanas, às vezes acaba causando insuficiência cardíaca, altera a válvula, a pessoa tem que fazer cirurgia, tem que trocar a válvula. Então, assim, é uma doença muito grave. Então, assim, dica sempre, cuide bem dos dentes, é a primeira coisa. E se você já tem alguma doença estrutural no seu coração, uma cardiopatia congênita, nasceu com alguma doença no coração, ou trocou uma válvula, teve febre reumática, a válvula estragou a válvula do coração, precisou trocar, colocar uma prótese, essas pessoas têm maior risco de ter endocardite. Então tem que cuidar mais ainda do dente para não ter esse problema. Ó, vou fazer duas perguntas para a gente finalizar, que a gente já está com 1 hora de live. Tá bom. Eu vou aproveitar que perguntaram aqui. Ó, todo paciente oncológico sem ter nenhuma doença crônica durante o tratamento deve sempre se consultar com um cardiologista? Sim ou não? Olha, a gente orienta que sim, para poder avaliar o seu risco cardiovascular. Então, assim, se você puder e tiver acesso, melhor, tá? Por quê? Mesmo você, às vezes, não tendo doença nenhuma de problema de coração, sendo saudável, sendo ativo e etc., dependendo do tratamento que você fizer, é um tratamento que tem mais chance de afetar. Por exemplo, se você for usar a quimio vermelha, o anti-HER2 e a radioterapia, que também pode afetar o seu coração, e é um dano a longo prazo, que eu acabei não falando antes, mas a radioterapia, ela pode causar tanto aumento de infarto 10 anos depois, pode aumentar o risco de afetar as válvulas do coração, você precisar trocar essas válvulas. Então, assim, se você vai usar os três, por exemplo, e mesmo você sendo jovem sem nenhum problema, é importante a gente saber o que você está fazendo, calcular esse seu risco para ver se precisa mudar alguma coisa, melhorar ainda mais, acompanhar. E é um acompanhamento que não é só durante o tratamento, é a longo prazo. Porque Vida é toda. isso, a radioterapia pode afetar 10 anos depois e ela aumenta a chance de você infartar. Então eu preciso estar acompanhando você mais de perto. Então, assim, o que as diretrizes, tanto brasileira, quanto europeia, quanto americana, sempre que for possível, passe no cardiologista, minimamente, para fazer uma avaliação de risco cardiovascular. Mas se você for um paciente de maior risco, você vai fazer esses tratamentos que têm maior risco, em geral, acho que vale a pena você passar com um cardio-oncologista, porque muda muito a visão. Eu digo porque eu fiz residência de cardiologia, e na minha residência de cardiologia, que era no Instituto Dante Pazanese, que é tipo, uma das melhores do Brasil, não se falava quase em cardio-oncologia, em cardiotoxicidade.
porque era uma coisa muito específica, que não tem, em geral, em todos os lugares, porque ali era um hospital só de coração, então não tem paciente de câncer. Então não vai ver. Eu só Uhum. fui ver paciente com cardiotoxicidade quando eu fiz a minha especialização em cardio-oncologia. Que eu fiquei só tratando paciente com câncer que tinha problema de coração e depois atuando nos hospitais voltados, no AC Camargo, que eu fiquei um tempão. Então, assim, agora na Oncoclínica. Então, assim, eu acho que o cardio-oncologista faz total diferença no tratamento do paciente com câncer. Mas se você não tiver esse acesso, minimamente um cardiologista antes eu acho legal, para você, pelo menos, ajustar as coisas para evitar um problema maior. Mas se você tiver acesso, melhor um cardio-oncologista. Legal. A última pergunta, não que seja a última, né? Mas a última da live, porque a gente já tá estourando o tempo, coitado, tem que descansar também. Acho que essa pergunta é para quem gosta de uma bebidinha alcoólica e tem problema no coração, né? Beber corta o efeito do meu medicamento do coração? Beber algo alcoólico. Olha, vai afetar, com certeza, um pouco, tá? Porque muito dos remédios e da bebida alcoólica, eles acabam passando pelas mesmas enzimas hepáticas e acaba afetando um pouco. Tem alguns remédios mais, alguns remédios menos, né? Não é proibitivo, tá? Você beber, sim, toma o seu remédio de pressão e beber, tem problema? Não. A gente sempre fala que tem que beber com moderação e tudo, até para sua saúde como um todo, né? Mas assim, não é proibitivo, tá? Eu acho que aqui nesse caso tem outras medicações que não podem, né? Tem alguns antibióticos, o metronidazol, que não pode, algumas situações que realmente não pode. Mas o remédio da pressão em si, remédio do coração, assim, não é que não possa, pode, mas você tem que tomar esse cuidado. Eu acho que a maior questão aqui se o paciente tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, o álcool ele é tóxico para o coração. Então, você não deve beber bebida alcoólica, porque aumenta a chance de você fazer mais insuficiência cardíaca, porque ele causa, sim, miocardite alcoólica, miocardiopatia alcoólica. Então, assim, insuficiência cardíaca, bebida alcoólica, não. Eu deixo os meus pacientes falar assim, olha, na virada do ano você toma uma meia tacinha de champanhe e eu vou deixar, mas o resto, vamos tentar não tomar, porque senão vai acabar todo o meu tratamento, entendeu? Agora, assim, pressão alta, a gente sabe que o álcool aumenta a sua pressão. Então, assim, se a pessoa quer controlar a pressão, não exagere na bebida alcoólica, né? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, tá? Agora, por causa do remédio, com os remédios da pressão, assim, alguma coisa vai interferir. Alguns vão aumentar um pouco, outros vai diminuir a eficácia. Mas, assim, uma coisa pontual, pouca quantidade, não vai ter tanto problema. Legal. Marina, obrigada. Assim, eu não vou me Nada. estender. Obrigada por tirar. Acho que você tirou muitas dúvidas. O pessoal tá super elogiando aí nos comentários. Passa, tipo, muito rápido, mas eu consigo ler. A live vai ficar salva, quem tá perguntando. E assim, se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser te perguntar alguma coisa, elas podem te mandar assim no seu Instagram. Eu acho que assim, até é legal porque você diariamente você posta uns vídeos, né, com alguns assuntos. Eu acho que pode até ser ideia para você fazer seus vídeos, né, as dúvidas das meninas, já que você trata, né, a cardiologia com a oncologia e a maioria das meninas aqui são oncológicas. Então, assim, queria, se você Não, pudesse podem abrir. mandar, não tem problema nenhum. Pode mandar as dúvidas, estou aqui para ajudar. A ideia, o meu Instagram tá aí com esse objetivo, né? De divulgar conhecimento, divulgar informação de qualidade, que a gente interage um pouco. Então, podem mandar, sintam-se à vontade. Eu estou aqui para tentar ajudar realmente. Porque eu sei que é uma especialidade difícil, que nem todos têm acesso, né? E assim, já que a gente está aqui com você e a gente pode ter essa ajuda, eu agradeço muito, assim, sem palavras mesmo, porque eu acho difícil alguém ter uma live dessa, hein, gente? Acho que nem todo mundo tem aí, não. Vou deixar salva, tá? Quem tiver dúvida, quem quiser, pode ir lá no Instagram. E eu sempre falo que quem não tem Instagram, Marina, eu disponibilizo no YouTube para todo mundo ver. Depois eu te mando também, se você quiser colocar em alguma rede sua.
E é isso, gente. Obrigada, assim, todo mundo que participou, todo mundo que estava aqui comentando, perguntando. Acho que essa troca é muito importante, na verdade, que sem, né, as meninas, sem a participação, não tem o bate-papo, né? Então, assim, foi muito produtivo. Obrigada mesmo, viu? Nada, que isso. Precisando, estou por aqui. Tá bom. Quem E sabe mais agradeço, pra né? frente, a gente, como ficaram algumas dúvidas aqui, se tiver mais dúvidas também, quem sabe mais pra frente a gente marca outra aí, né? Conte comigo. Sempre que precisar, estamos aqui. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer Beijo estar com você aqui hoje e com as meninas também, também, mesmo viu? que não seja presencial, mas Foi bom que é matou, muito matou legal saudade da também. família aí, ó, que tá em peso, a família, matou saudade. Exatamente, eu já O pessoal falei. tá te vendo. Foi bom porque eu já falei que eu vou ter que voltar. A gente, pandemia afastou todo mundo, né? E agora tem que voltar um pouquinho mais e É, visitar, viu, a ó, família aí em Araruama. se vier, vai ter que me ver também, porque eu tô daqui, Tá então bom, vai ter tá que me ver. combinado. Fechado, Tá então. combinado. Fechou. Fechado, gente. Beijo, boa Um noite para beijinho. todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Um abraço. Outro.